Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, além, Senhor. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? E vamos começar mais um vídeo aqui no canal A Verdade de Jesus. Eu sou o missionário Alan e que possamos mergulhar fundo nas Escrituras Sagradas e fazer a vontade do nosso Pai. Então já vamos orar. Pai amado, justo, santo, tremendo e fiel, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, aprendendo do Teu Evangelho e assim, ó Pai, nos aprofundando nas Sagradas Escrituras para fazer o Teu querer e a Tua vontade, para que possamos herdar a salvação e a vida eterna. Em Cristo Jesus. Amém. E o tema do vídeo de hoje, meus irmãos, é as 3 festas do Criador: Pessa, Pães Asmos e as Primícias. Então, meus irmãos, vamos aprender a respeito dessas 3 festas do Criador, que elas são comemoradas bem próximas uma da outra, porque já está chegando o período dessas festas serem comemoradas, que é a partir do dia 5 de abril. Estamos no ano, estou gravando esse vídeo no ano de 2023, né? E no dia 5 de abril será o início dessa comemoração, que será com a festa de Pessa, que todos conhecem como a Páscoa, né? Então, já quero destacar aqui, meus irmãos, que essas festas que o Criador deu, elas não foram abolidas, elas não foram modificadas ou deixadas para trás, não. Jesus, ele mesmo falou em Mateus 5,17, que ele não veio abolir, ele veio cumprir. E vemos isso através do que ele veio fazer. Ele veio dar o entendimento verdadeiro das Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, já vamos começar destacando que é impossível nos dias de hoje a gente comemorar as festas da forma que Deus nos deu. Por que é impossível? Porque é necessário, para cumprir elas fielmente, do templo, do sacerdote e de estarmos em Jerusalém, que é a noiva de Deus. Então, como é inviável ter todos esses recursos, então o que a gente vai comemorar vai ser um memorial, que foi até o que Jesus disse. Esse será um memorial para que venhamos a lembrar da sua morte na cruz por todos nós. E de onde surgiram essas 3 festas do Criador? Então, essas festas elas surgiram no período onde Moisés tirou o povo do Egito. Como Deus mandou as pragas para o Egito, ele mandou 9 pragas, e na 10ª praga seria a praga que faria Faraó libertar o povo do Egito. E nessa 10ª praga Deus aniquilaria os primogênitos. E foi a partir dessa 10ª praga que Deus instituiu a Páscoa, né? Que foi quando ele falou para que os filhos dele viessem a comemorar essa data como a saída do Egito e rumo à terra prometida. E a gente encontra isso no livro de Êxodo, capítulo 12, que vai estar lá a instituição da Páscoa, onde Deus deu por estatuto perpétuo essa e outras festas para serem comemoradas. Uma coisa também a destacar aqui, meus irmãos, é que as festas do Criador são 7. Não venhamos a nos enganar ou a confundir festas do Criador com festas judaicas. Porque tem festas que os judeus comemoram que não são do Criador, mas são festas que foi a tradição dos judeus que instituiu essas festas. Que essas festas que os judeus instituíram não é para serem comemoradas, mas apenas as festas que Deus deu. São costumes e são práticas, né, de homens. Então a gente obedece aqui à Bíblia, não a judaísmo, a gente não obedece a Talmud, nem muito menos a Cabala. A gente obedece à palavra de Deus, isso sim.
Então, meus irmãos, se a gente for no capítulo 12 de Êxodo, versículo 14, a gente vai ter a comprovação de que Deus deu essas festas para serem comemoradas perpetuamente, ou seja, eternamente. Deus ele não fala uma coisa e se arrepende ou então descumpre a sua palavra, não. Então, meus irmãos, a gente quando se aprofunda na palavra de Deus, a gente vai descobrir muitas coisas maravilhosas que Deus ele nos proporciona. E entre elas são as festas que ele deu, não para ser um fardo pesado, mas para que sejam dias de alegria, dias de descanso, dias que venhamos a nos alegrar na companhia de Deus. Então, meus irmãos, vemos aí muitos comemorando carnaval, né? Muitos comemorando até o Natal também, que não é bíblico, e Halloween, tantas outras coisas que Deus não instituiu, mas o diabo. E Deus deu suas 7 festas para serem comemoradas e o povo despreza. E ainda comemora a Páscoa da forma errada, né? Com ovos de Páscoa que não tem nada a ver com a Páscoa original. Então é com muito amor, meus irmãos, com muita dedicação que eu trago esse vídeo aqui para ensinar vocês a praticar e a guardar também a festa de Pêssah, que é a festa da Páscoa, pães asmos e primícias. Para que vocês passem a guardar essas festas e vocês vão ver o quão grandioso vai ser o agir de Deus na vida de vocês. Sabe por que nós devemos guardar essas festas bíblicas? Porque elas são consideradas sábados, ou seja, Shabats, que são dias de descanso, dias sagrados que Deus deu para que venhamos a buscar a sua presença. E o 4º mandamento que ele instituiu é acerca do sábado, que fala que devemos lembrar do dia de sábado, para que venhamos a não trabalhar nesse dia e também buscar a presença de Deus, porque ele deu esse dia de descanso para o seu povo. Ele fez o sábado para que o homem viesse a desfrutar desse dia na presença dele. Então, meus irmãos, é um mandamento que Deus instituiu, não o homem. Não foi o homem que criou esse ensinamento, mas foi Deus desde a criação do mundo. E Jesus mesmo já falou na sua palavra que ele não veio abolir. E ele mesmo é o Senhor do sábado. Então, ele também comemorou as festas do Criador. O próprio Jesus, quando veio aqui. Então, devemos fazer e seguir o exemplo de Cristo. Fazer o que ele fez. E a palavra de Deus, muitos vão considerar que muitas coisas são só para judeus, mas não é isso, meus irmãos. Isso é um preconceito e até uma ignorância de quem não medita na palavra de Deus, de quem não tem conhecimento das Escrituras Sagradas, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Não tem como ele dar uma lei e mandamentos para um povo e para o outro não precisa mais. Então, isso é um absurdo, meus irmãos. É que o povo ele quer andar no pecado. Ele não quer se santificar. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Então, eles inventam as maiores desculpas possíveis para não fazer a vontade de Deus e para tentar se justificar de não cumprir com os mandamentos de Deus, que entre eles estão as festas bíblicas. Então, meus irmãos, já vamos começar acerca da Pêssah, né? A Pêssah esse ano vai cair, como eu já falei, no dia 5 de abril. Então, a Pêssah ela é comemorada desde o pôr do sol do dia 5 até a noite. E como é que é comemorado esse dia, né? Muitos acham que quando Jesus fez a ceia com os seus discípulos e apóstolos, ele estava anulando a festa da Páscoa e estava considerando ali uma nova comemoração, a Santa Ceia. Mas isso também foi foi criação da Igreja Católica, meus irmãos. Em nenhum momento ele falou isso. Quando ele fala que ele não mais beberá do fruto da vide, ele está dizendo que é ele que não mais comemorará a Páscoa, mas que ele vai comemorar a Páscoa naquele grande dia, no dia da salvação dos justos. Mas que ele não veio anular a festa de Páscoa, a Pêssah, né? Mas que ele veio apenas dar esse entendimento maior. E como devemos comemorar essa Pêssah? Devemos fazer um ritual, né? Um momento de comunhão com Deus, onde a gente vai fazer realmente uma ceia, e não apenas um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Não é isso, meus irmãos. A verdadeira Pêssah consiste de um banquete na presença dos familiares ali reunidos em comunhão com Deus e todos buscando a presença e obediência aos mandamentos de Deus.
Então, para começar a peça, você já pode começar com uma oração inicial, pedindo a Deus para estar presente, fazendo suas petições, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né? Por mais esse aprendizado de estar fazendo a vontade dele. E é claro que não pode faltar na peça as ervas amargas. E o que podemos utilizar como ervas amargas? Agrião, escarola, rúcula, espinafre e salsão. São alguns exemplos de ervas amargas, porque essas ervas amargas é uma simbologia que significa o sofrimento, a escravidão nas mãos do faraó, a escravidão no Egito. E isso, para os dias de hoje, meus irmãos, significa a escravidão no pecado, aquela vida no lamaçal do pecado a qual vivíamos e não vivemos mais. É isso que significa as ervas amargas. Também não pode faltar, né, nessa ceia o suco de uva, que simboliza, né, o sangue do Messias. Significa o sangue derramado na cruz do Calvário. Não é uma transubstanciação, como a Igreja Católica ela faz e algumas igrejas evangélicas, mas é apenas uma simbologia do sangue derramado por favor de muitos. Sem falar também que não pode faltar o pão asmo. E o que é o pão asmo? É o pão sem fermento. É o pão que ele é feito em menos de 18 minutos para que sua massa não levede, para que ela não possa fermentar ali naquele processo, porque simboliza tanto o corpo do Messias, como também significa a saída às pressas do povo de Israel do Egito. Porque assim que aconteceu a 10ª praga, Faraó mandou o povo sair imediatamente do Egito e não deu tempo de levedar a massa. Então isso que significa também pão sem fermento, o pão asmo. E para que vocês possam aprender a fazer o pão asmo, que é simples, é o pão da pobreza, eu vou deixar uma receitinha aí para vocês bem rápido e já vamos continuar com o vídeo. Vocês vão gostar demais. Eu gostei, né? Olá, meus irmãos. Então, vamos aqui para a receita, né, da matzá, que é o pão asmo, que é o pão da pobreza. É bem simples, a gente tem que fazer ele bem rapidinho, em 18 minutos, que é para poder não levedar a massa, né? Então, você vai colocar 3 medidas de farinha de trigo, certo? Pronto, 3 colheres de farinha de trigo. E agora a gente vai colocar algumas colheres de água. Água filtrada ou da sua preferência, né? Eu coloquei uma, vamos mexer. Colocar mais uma colher. Não pode ficar muito mole, tem que ficar consistente. Vamos colocar mais uma colher. Agora a gente vai pegar essa massinha e vai colocar ela aqui. Coloca um pouco de farinha aqui, para não grudar, e também passa um pouquinho de farinha na mão, que é para não ficar grudando, certo? A consistência já está boa. Vamos colocar só mais um pouquinho de farinha. Agora você pode pegar um rolo ou uma garrafa para poder abrir ele bem e deixar ele de uma consistência bem fina. É dessa forma mesmo que tem que ficar, uma massa bem fina, certo? Então agora a gente vai levar para fritar, tá bom?
Como é o pão da pobreza, então só se coloca água e farinha. Mas caso você não vá fazer ele para a Páscoa, mas quer fazer para se alimentar no dia a dia, você pode colocar sal e outros ingredientes, tá bom? Então vamos agora para a frigideira. Vamos agora fritar a matzá. Como essa frigideira é antiaderente, não precisa colocar óleo, nada. E até porque, né, para não influenciar também no sabor do alimento. Pode fritar bem. Então, meus irmãos, ficou assim a matzá prontinha para você comer e comemorar a Pêssah, né, a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então, espero que vocês possam aproveitar, aprender. Gastamos apenas 9 minutos, metade do tempo, né, que é determinado aí para a gente fazer ela, sem ela levedar a massa. Então, espero que tenham gostado. E durante essa comemoração da Pêssah, essa comemoração consiste de 4 cálices, ou seja, você vai beber 4 vezes o suco de uva, porque cada um desses cálices representa um significado. O primeiro é a santificação. Então, quando você beber esse cálice, antes de você beber ele, você abençoa, pede para que Deus abençoe, dá graças a Deus, assim como Jesus fez na ceia, e assim você bebe ele. E é claro que nesse processo de cada cálice, você pode trazer uma palavra da parte de Deus para meditação das pessoas que estão reunidas com você ou apenas de você, se for só você que está comemorando. E passagens importantes que você pode utilizar para esse momento de Páscoa, de reflexão e de meditação, pode ser Êxodo 12, que é a instituição da Páscoa, o capítulo completo. Também você pode usar Mateus 16, versículos 5 ao 12, que fala acerca do fermento dos fariseus. Mateus 26, versículos 17 ao 19 e o versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 5, completo, porque é bem curtinho, e também ali vai estar Paulo falando que devemos comemorar essa festa com não o fermento da maldade, não com o fermento do engano, mas com os asmos do amor, com os asmos da pureza, né, da santificação. Sem falar também na passagem famosa que as igrejas utilizam, né, que é 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 26. Então você pode fazer uso da meditação de cada uma dessas passagens antes de você beber cada cálice. Antes de beber cada cálice, você medita na palavra e pede para que Deus abençoe, dá graças ao cálice e bebe. O significado desses cálices: o primeiro significa santificação, o segundo significa redenção, o terceiro significa o cálice do Messias, do Cristo, e o quarto é o para finalizar a comemoração da Pêssah. E vemos que na própria palavra, em Mateus 26, versículo 30, fala que quando Jesus ceiou com seus apóstolos ali, eles cantaram hinos. Então você também pode cantar louvores para glorificar o nome de Deus. Tem que ser um momento de comunhão, de alegria, de regozijo no Criador. Isso é o que é importante nessa festa, nessa comemoração de Pêssah. E é claro que não é só o suco de uva, não é só o pão asmo, não é só as ervas amargas. Você também pode ter um banquete ali para se alimentar durante essa festa. Então a festa de Pêssah é isso, meus irmãos. Ela começa no dia 5 de abril, ao pôr do sol até a noite. E a festa de Pêssah você pode finalizar com uma oração final, agradecendo a Deus e pedindo para que você possa aprender cada vez mais da palavra dele, fazendo suas petições, intercedendo por aqueles que precisam e assim falando com Deus nesse momento final. E ao mesmo tempo também inicia a festa dos pães asmos. Como é a festa dos pães asmos? Como o próprio nome já diz, é a festa dos pães sem fermento. E durante 7 dias você só deve comer pão sem fermento. Você tem que tirar da sua casa todo tipo de fermento, de levedo, todo tipo de alimento que contenha fermentação. Por 7 dias você vai comer pão asmo. Mas não é só comer só pão asmo. Não é isso. É que você só vai comer pão se for sem fermento. Tudo que você vai se alimentar nesses dias de festa
tem que ser sem fermento, tem que ser sem passar pelo processo da fermentação. Seja leite fermentado, seja pão de padaria, seja biscoito, bolacha ou qualquer outra coisa que contenha fermento, você tem que se abster disso durante esses 7 dias. E a festa dos pães asmos, ela consiste desses 7 dias de comemoração. Então, no primeiro dia da festa dos pães asmos, que vai ser no dia 6 de abril, já que estamos em 2023, vai ser no dia 6 e vai até o dia 13. E algo que vocês devem destacar, meus irmãos, é que no dia 6 vai ser Shabat, vai ser sábado de descanso. Então, nesse dia você não pode trabalhar. Se você trabalha, então infelizmente você vai ter que descumprir, né, com esse mandamento de Deus. Mas no dia 6 e no dia 13 você não pode trabalhar, porque é dia de descanso. É considerado como um sábado da parte de Deus, para que a gente venha a ter comunhão com Ele. Não são os 7 dias que são sábados, não entendam errado. É o dia 6, que é considerado um sábado, e é o dia 13, é o primeiro e o último. Então, esses 7 dias vai ser dessa forma. Então é isso, meus irmãos, você tem que vigiar e orar para você não comer nada fermentado durante esses 7 dias. E também não trabalhar no dia 6 e no dia 13. Mas infelizmente, se a sua situação não permite, né, você ficar sem trabalhar, então você tem que ter uma conversa com Deus, né, e falar para Ele, para que Ele possa entender sua situação. Algo a destacar também, meus irmãos, é que devemos focar que o fermento que devemos retirar das nossas casas não é apenas o fermento físico, mas também sim, é o fermento físico, mas também é o fermento dos fariseus, é o fermento das falsas doutrinas, é o fermento da maldade, é o fermento da mentira. Todas essas coisas desagradáveis a Deus a gente também tem que tirar da nossa vida durante não só esse período da festa, né, mas por toda a nossa vida, porque essas coisas é desagradáveis a Deus, e Deus, Ele quer que venhamos a andar em santidade, fazendo a sua vontade e honrando o nome dEle. Por isso devemos viver dando um bom testemunho. E agora, meus irmãos, vamos para a festa das primícias. E como é essa festa das primícias? Assim como a festa da Pêssega, da Páscoa e dos pães asmos, podemos encontrar essas festas em Levítico 23, onde vai estar dizendo direitinho lá acerca dessas festas do Criador. Não só em Levítico 23, mas em Êxodo 12, como eu já falei, Êxodo 23, Êxodo 34 e Deuteronômio 16 também vai estar relatando sobre as festas do Criador. Então, o que é primícias? Primícias são os primeiros frutos. Então, a palavra de Deus nessa comemoração, o que era que eles faziam antes? Eles pegavam da sua colheita os seus primeiros frutos e ofereciam como oferta a Deus no templo, né? E nos dias de hoje, o que é que a gente pode fazer para comemorar esse memorial? Como já foi destacado, não temos como comemorar a festa, né? Porque a festa é preciso estar em Jerusalém, é preciso ser circuncidado, é preciso ter sacerdote. Então, depende de toda uma circunstância. Então, devemos colocar na mente que é um memorial para agradar a Deus, né? Uma comemoração, um memorial, como Jesus disse na ceia. Podemos dedicar e fazer doações a pessoas necessitadas, levar alimento, comida para moradores de rua, podemos visitar pessoas enfermas, podemos fazer o bem ao próximo nesse dia, que é o dia 7. No dia 7 é a festa das primícias, dentro da festa de Pêssega e dentro da festa dos pães asmos. Então a festa das primícias é isso. Não se deixem ser enganados, meus irmãos. Muitos vão pensar que primícias, e até vão falar em igreja, né? Que primícia é você dar um outro dízimo, ou já vai envolver dinheiro, já vai envolver essas coisas, né? Para o sistema religioso, para tentar agradar pastores e até a igreja. Mas não tem relação nenhuma com o dinheiro.
Primícias são os primeiros frutos, é você ajudar o próximo, é você olhar por aquele que necessita da sua ajuda. E em vez de você se alimentar primeiro, você vai alimentar aquele que está precisando. Isso são os primeiros frutos. Essa é a primícia que Deus se agrada. Então, nesse dia das festas das primícias, tente não cozinhar carne com leite, porque está lá falando que não é agradável a Deus. Deus falou que não é para cozinhar o cabrito no leite da sua mãe, né? E por causa disso, dessa passagem aí, os judeus eles até nem comem carne com leite misturado, não. Eles é separado para eles. Se vai comer um, come um. Eles não misturam leite com carne. Por causa dessa passagem. Só que é apenas nessa festa, meus irmãos, para a gente não cozinhar a carne no leite que Deus nos manda. E para comprovar para vocês, meus irmãos, que essas festas elas não foram anuladas nem abolidas, podemos ver, após Cristo morrer na cruz e ressuscitar, em Atos dos Apóstolos, a missão dos apóstolos, eles ainda estavam cumprindo com os mandamentos de Deus e com as festas do Criador. Se formos no capítulo 12 de Atos, versículo 3, a gente vai ver lá Herodes prendendo a Pedro, e por causa da festa dos pães asmos, Pedro foi poupado, mas Tiago foi morto. E em Atos capítulo 20, versículo 6 também vai falar que ali era o dia dos pães asmos. E eles ali comemoravam da mesma forma que antes as festas do Criador. Então, essa doutrina que as festas do Criador foram abolidas ou substituídas por uma nova aliança, isso é mentira, isso é uma farsa, meus irmãos. Não deixem ser enganados pelos falsos ensinamentos, pelo fermento dos fariseus, o fermento dos falsos profetas que enganam a muitos. Porque é isso que eles querem, enganar, para que não venhamos a herdar a vida eterna e a salvação. E comprovando que Jesus ele cumpriu, né, como ele já falou em Mateus 5,17, ele cumpriu as festas do Criador, cumpriu os mandamentos, cumpriu a lei de Deus. Lá em Gálatas 4,4 fala que ele nasceu de mulher e ele nasceu sob a lei. Ele não veio contra os mandamentos do próprio Pai. Não, ele veio contra os mandamentos de homens, a qual ele colocou bem claro na sua palavra, onde ele enfrentou os fariseus, onde eles estavam negligenciando os mandamentos de Deus em favor de preceitos humanos, de preceitos e ensinamentos de homens. E o próprio apóstolo Paulo também vai confessar que ele cumpriu com as festas do Criador. Em Atos, capítulo 25, versículo 8, ele deixa bem claro isso, que ele não cometeu pecado nenhum com a lei dos judeus, que é a lei de Deus, e nem contra César. Então, deixando bem claro que ele cumpriu com a lei de Deus, que é bem claro aqui. Só não enxerga aquele que não quer ver, porque está bem claro na sua palavra. E só não ouve quem não quer ouvir, porque a palavra de Deus é essa. Então, que vocês possam ter esse ensinamento, meus irmãos, que vocês possam se sentir tocados pelo Espírito Santo de Deus, que ele possa convencê-los, né? Porque eu não sou ninguém para convencer, que ele possa convertê-los ao Evangelho verdadeiro, para que vocês possam fazer o querer e a vontade de Deus nos dias de hoje. Porque é uma minoria que será salva, e será a minoria que entra pela porta estreita. E o próprio apóstolo Paulo também ele incentiva a celebrarmos a festa. Em 1 Coríntios 5, versículo 8. Celebremos a festa, não com o fermento da maldade, mas com os asmos da bondade. Então, que esse vídeo possa ter ajudado vocês a conhecer melhor a palavra de Deus e entender melhor o que Cristo veio fazer aqui na terra. E sobre essas 3 festas que o Criador instituiu. Não foi judeu, não foi religião nenhuma, mas foi o próprio Criador que instituiu para termos comunhão com Ele. Possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado e santo Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach. Amém.